Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com o Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar falando das palavras-chave break e continue. Essas duas palavras-chave, gente, elas vão se somar às palavras-chave else e pass que nós falamos no vídeo passado. Todas essas quatro palavras-chave, else, pass, break e continue, elas funcionam em conjunto com loops e também condicionais. Então, é muito importante que você entenda a utilização delas, porque você vai ter incrementando essas estruturas. Então, gente, a palavra-chave break ela funciona da seguinte forma. Dentro de um loop, quando a condição especificada é avaliada como verdadeira, break é usado para sair imediatamente do loop, ignorando qualquer código restante do bloco do loop. Break é útil quando se deseja interromper a execução do loop com base em uma determinada condição. Então vamos pegar aqui um primeiro programinha, temos dois exemplos aqui para o break. Nesse primeiro é o seguinte, vamos ir gerando números inteiros, 1, 2, 3, 4, até um limite de 100, de modo que vamos calcular também a soma desses valores que estão sendo gerados, ou seja, eu vou gerar o 1, depois vou gerar o 2, vou somar 1 com 2, vai dar 3. Depois vou gerar o 3, vou somar o 3 com 1 mais 2, que vai dar 6. Depois vou gerar o 4, vou somar com 1 mais 2 mais 3, que vai dar essa soma aí 10. Só que eu vou colocar uma condição. Se essa soma desses inteiros atingir 1000, antes de chegar em 100, eu vou parar o while. Então, a princípio aqui eu tenho o quê? I igual a 1, que é o gerador dos inteiros, e soma igual a 0, que é o valor que eu vou acumulando os valores a serem somados, tá certo? Eles aparecem aqui, ó, o i vai ser atualizado para i mais 1, e a variável soma vai receber o quê? O valor de i, e i acumulando ele. Lembrando como ela começa em 0, então todo i que entrar vai ser acumulado. Aí o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, enquanto o i for menor ou igual que 100, eu vou executar essas operações aqui. Eu vou somar o i, a variável soma, e vou atualizar o i em uma unidade. Fazer exatamente o que eu falei. Eu vou atualizar o cara e vou acrescentar ele aos outros somados. Aí o que acontece? Se a gente só tivesse essa parte aqui do código sem esse if aqui, simplesmente ele ia calcular a soma dos 100 primeiros números. Porém, eu coloquei o seguinte, olha, se essa soma for superior a 1000, então vai parar, o código vai parar. E aí eu vou vir aqui para o print, ó, a soma dos i menos 1 números é soma. Então vai aparecer lá o valor dessa soma. Tá certo? Caso a soma não dê maior que 1000, aí ele vai simplesmente ignorar, ele não vai passar por esse if. Tá certo? Eu vou até dar um exemplo de quando isso ocorre. No caso aqui do 100, obviamente, se você somar 100 e 99, pensando de trás para frente, 98 e tal, rapidinho você vê que passa de 1000. Então provavelmente essa soma dos números de 1 até 100 vai passar de 1000 em algum momento antes de você somar todos os 100 números. Então, executando aqui, ó, a soma dos 45 primeiros números é 1035, ou seja, quando somou o 45º número, então essa soma superou os 1000, pronto. Temos a frase aqui, o while parou, ou seja, a partir de 45 ou 46, que o i aqui está igual a i mais 1, não há mais, o while não funciona mais. Agora, podia acontecer o seguinte, de eu só estar somando, por exemplo, os 20 primeiros números. Será que ele também vai passar pelo break, o while vai ser interrompido? Então vamos lá. Então a soma dos 20, dos primeiros 20 números é 210. Não foi, certo? Porque eu joguei 20 aqui, ó, e ele percorreu todos os 20. Mas se eu jogasse 100, ó, ele só percorreu o quê? 45. Tá certo? Então perceba que uma certa condição foi atendida no primeiro exemplo, com 100, mas não foi atendida no 20. Então é isso, pode ser que o while funcione indefinidamente, ou indefinidamente não, dentro do que se propõe aqui na condição original dele, mas pode ser que tenha uma condição interna que faça ele parar, ser interrompido. Tá certo? Então, gente, uma outra aplicação bem interessante do break é quando a gente tem a expressão while true. A expressão while true é uma construção comumente usada em Python para criar um loop infinito, ou seja, um loop que continua executando indefinidamente, a menos que seja interrompido explicitamente. O true é uma constante booleana que sempre possui valor verdadeiro. Isso aí a gente meio já está careca de saber. Observe aqui, ó, o while true, enquanto for verdade a condição. Pô, mas a condição é verdade sempre. Então esse while aqui, ele funciona indefinidamente. Você rodar ele sem um break, seu código ele provavelmente vai travar, Perceba que aqui não, ó,
enquanto o i for menor ou igual que 100, aí você vai executar isso. Só que o i está sendo atualizado de 1 em 1. Então, na pior das hipóteses, esse if aqui não funcionar, não parar, eu vou parar quando isso aqui, o i chegar em 101, né, que é superior a 100. Aí eu vou parar. Mas nesse caso aqui, não. Aí quem vai me dizer a parada provavelmente vai estar aqui dentro. Aí esse programa aqui funciona de que forma? Ele vai pedir para o usuário digitar um número, né? Ou então S para sair. Então, ó, num vai ser o quê? Igual a input. Input pede para o usuário, né, digitar um valor. Então, digite um número positivo ou S para sair. Tá certo? Aí, beleza. Então, o usuário vai inserir esse valor. Vou executar aqui para a gente entender. Ó. Tá aqui, ó, digite um número positivo ou S para sair. Certo? O que acontece em seguida? Se num, que é essa variável que eu criei, for S, então ele vai ter a mensagem do programa finalizado, né? Porque ele digitou S, quer fechar o programa. É equivalente a você apertar o xizinho na janela aí do seu navegador. Ela fica aberta indefinidamente, né? Só que se você apertar o xizinho, ela fecha. Então é mais ou menos o while que está funcionando ali nela. Então se eu digitar S, o programa vai ser finalizado. Se eu não digitar S, né, for um número, então eu vou pegar esse número, vou transformar ele num float e vou elevá-lo ao quadrado e vai ter essa frase, ó, o quadrado de num, né, que vai ser o número que eu digitei, é a variável quadrada, né, que ele é elevado ao quadrado. Então, por exemplo, vou começar aqui, ó, botar aqui 10. O quadrado de 10 é o quê? 100. 10 vezes 10, 100. Por exemplo, 2. O quadrado de 2 é o quê? 2 vezes 2, 4. Note que não há nada no programa que não diga para eu jogar um número negativo, viu? Eu posso jogar negativo também. Bora que ele pediu, né, restringiu para número positivo, vamos fingir que faz alguma diferença. Mas vamos lá, ó. 5. 5 ao quadrado de 25. Então você percebe que ele vai me pedir números indefinidamente, né? Então, quanto mais números eu for digitando aqui, né, ele vai pedindo, vou dando enter, vai pedindo mais e mais. Então, aí eu falo, pô, mas eu queria fechar esse programa, parar a execução dele. Por quê? Eu não consigo executar nenhuma outra célula aqui enquanto essa célula estiver em execução. Por exemplo, vou criar uma célula aqui abaixo. Ó. Então, vou botar aqui, ó, print 1. Ele está esperando a execução de cima. Então, o while true aqui está rodando indefinidamente. Tá certo? Aí eu quero sair, eu vou digitar o quê? S. Aí assim que eu digito S, ó, o 1 foi impresso aqui. Tá certo? Ele estava em espera, né? Aí eu digitei S para sair, ele foi, ou seja, entrou na fila, né? Ele, né, passou a fila passou a andar, aí pronto, foi impresso 1 aqui, certo? Então o while true ele impede a execução de qualquer coisa que venha depois dele. Observe uma coisa interessante, né? Digite um número positivo S para sair, ó. O if aqui S veio antes, porque, né? Do contrário, ele obrigaria a gente a meio que a digitar um número, né? O S poderia dar um problema se esse cara aqui viesse antes. Ó. Então, por exemplo, ó, se eu digitar aqui S, ó, ele já sai de cara, beleza? Outra coisa também, né? Esse tipo de input aqui, ele está pedindo, né, que seja número, até porque ele vai aplicar um float aqui. Por exemplo, se eu digitasse assim, ó, A, será que faz sentido digitar A? Porque S fez, né? Então, ó, deu uma entrada estranha, ou seja, não pode converter um string para float, né, um A. No caso, o S ele não converteu, viu, gente, para float. Simplesmente ele caiu dentro desse if. Viu que faz o que? O programa parar, beleza? Então, vamos botar aqui um 10 e botar aqui um S. Opa, eu tenho 2 também. Então, pronto, programa finalizado, tudo beleza. Vamos agora para a palavra-chave continue. Olha, dentro de um loop while, quando a condição especificada é avaliada como verdadeira, continue é usado para encerrar a iteração atual e passar para a próxima iteração do loop. Você vê que o break ele para o loop todo, né? O continue ele salta uma iteração. Diferente do break, o continue não sai completamente do loop, mas simplesmente pula o restante do bloco de código atual e inicia a próxima iteração. Continue é útil quando se deseja ignorar certas ações com base em uma determinada condição. Então, vamos imprimir somente números inteiros ímpares, mas vamos usar o código dos números pares. Então, for i in range 111, ou seja, i variando de 1 até 10, né, que o range, nesse caso aqui, ele vai só até 10, né, que é o n aqui, menos 1, 11, menos 1. Eu vou botar o seguinte, ó. Se o resto da divisão do número por 2 for 0, eu vou botar o continue, ele vai pular. E aí, pulando aqui esses caras do if, ele vai imprimir o i, que é o quê? Que são os i's que não são pulados. Tá certo? Porque aqui, teoricamente, ó, o print aqui ele está respondendo ao for. Ele está aqui respondendo ao if, ele teria que estar o quê? Identado, ele teria que estar aqui para dentro. Ó. Certo? Então, como ele está respondendo só ao for, ele está aqui paralelo ao if, então eu vou o quê?
pular os pares e imprimir somente os ímpares. Olha que interessante, ó. Beleza? O programa que nós tínhamos anteriormente, se você voltar em alguns vídeos, era o quê? Se o resto da divisão for zero, então imprima aí. Aí a gente imprimiu o quê? Os pares, né? Só que como a gente quer imprimir os ímpares, a gente pode ignorar os pares. Então, é bem interessante esse código, tá certo? Então, presta bem atenção, né, nessas palavras chaves que foram vistas no vídeo passado e nesse, porque a gente vai estar lançando mão delas e a gente vai estar fazendo programas muito grandes, gente. Às vezes até pedindo para o próprio GPT fazer para a gente. O que eu aconselho é que você entenda esses pedaços. Às vezes você pode não ser capaz de fazer um código gigante, né, como os que o GPT vai te dar, mas você vai precisar entender, porque às vezes o GPT te dá ele errado. E aí você tem que fazer a crítica e ver qual o problema, até mesmo ajudar ele, a IA, a conseguir, né, lhe devolver, né, o código certo. Então, às vezes, você pode enxergar alguma coisa ali que ele colocou de alguma maneira incorreta, tá certo? Sai até algum valor, mas não está saindo o valor que você quer. Então, você tem que entender mais ou menos, né, um pouquinho dessas palavras, né, porque utiliza-se muito essas palavras-chave. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.